Olá, galera, cartoleiros e cartoleiras. Hoje vamos falar sobre o desempenho do nosso time, o desempenho das escalações que foram feitas, como foi o nosso desempenho na rodada 7, em todos os sentidos, e no final vou dar uma préviazinha dos nossos times para a rodada 8. Não gosto muito de fazer isso no início, porque muita coisa muda durante a semana. Então eu prefiro escalar os times mais para o final de semana. Então vamos lá para os desempenhos. Aqui em primeiro lugar, eu quero parabenizar os melhores da rodada das nossas ligas. Da Liga Cartoleiro Imitadores, o melhor da rodada fui eu, né, com o time Maquiovisk. Mas eu queria parabenizar o meu amigo Dantas, que ele entrou depois que começamos a primeira rodada e ele está se superando e já foi o segundo melhor da rodada. Da Liga Amigos Cartoleiros, o time Flamengo de Bruno Souza foi o melhor da rodada. Mitou também com 99,78 pontos. Na Liga dos Trutas, o time Yellow de Renan Chaves mitou fazendo 120 pontos. Parabéns, Renan. Uma ótima pontuação e uma maravilha de cartoletas, 15,31. Parabéns, continue assim. Da Liga do meu amigo Motoboy Rio, do Ronaldo, o melhor da rodada é Paulo Marques. Eu falo muito dessa liga porque eu participo dela e vira e mexe eu tô aí nos melhores da pontuação com o time alternativo. Então vamos agora para passar para o nosso time de valorização 1. O time de valorização de 88,02, ele teve uma valorização de 9,72 cartoletas, tendo uma pontuação de 77,65 cartoletas sem capitão. Foi uma boa pontuação para um time de 80 que custou 88 cartoletas. E com isso a gente tem uma valorização de 9,72. No time de 106,75, que foi o valor da escalação, nós tivemos 64,54 pontos e uma valorização de 7,26. Então também foi um bom desempenho para quem precisava de cartoletas, que estava com 106 cartoletas, conseguiu subir aí mais 7, vai ficar hoje com umas 115 cartoletas. Vamos agora para os times de tiro curto que foram escalados na semana passada. O time de 113,79, ele fez uma pontuação de 70,24 e também teve uma valorização de 8,40. Se você contar que esse time nós não tínhamos o capitão, se tivesse, seria provavelmente o Dudu ou o Arrascaeta. Se fosse o Dudu, chegaria aí em mais 9 pontos, quase mitando. Para um time de tiro curto, para valor de 113 cartoletas, até que foi uma boa pontuação. No time de 117,75, nós faríamos uma pontuação, porque eu trocaria o Veiga e o reserva desse time seria o Terans, de 91,54 pontos sem capitão, né? Dependendo de quem se escolhesse de capitão, né? O Dudu, o Bruno Henrique, que provavelmente seria um desses, né? Eu não repetiria o Arrascaeta, faríamos muito mais pontos. Só que esse time, além disso, fez 12,55 de valorização. Foi um ótimo desempenho para um time que custou 117 cartoletas. Vamos falar um pouco agora
dos jogadores que nós tínhamos indicado para vocês montarem seus times da rodada. Dos meias que a gente tem aqui, o Arrascaeta fez 4,7 pontos, o Scarpa 8,4, Zé Rafael 12 pontos, fez até gol, né? E Terãs 18 pontos. Então nós tivemos desses todos, o Vinícius também, o Zanocelo, que fez 5,10. Quem escolheu um desses três, o Andrei, Arrascaeta, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Vinícius, fez até uma boa pontuação na parte de meio de campo. Na parte dos atacantes, né, nós tivemos o Dudu, que fez uma pontuação de 9,6. O Bruno Henrique, que mesmo levando o cartão ainda fez 5,10, mesmo sem gol, foi uma excelente pontuação, né, para os atacantes. Tivemos o Erisson, que fez 10,10. O Luiz Henrique, que fez 13 pontos. E o Rony, que fez 12,20. Quer dizer que nos atacantes nós acertamos praticamente um, dois, três atacantes que mitaram e mais dois atacantes que fizeram pontos bons com seus times mesmo não fazendo gol. Quem conseguiu fazer uma boa combinação desses jogadores de meio campo e de ataque, conseguiu uma boa pontuação. Agora nós vamos para os nossos laterais e zagueiros. A gente tem aqui o Abner Vinícius, que também foi razoável na nossa pontuação. O Gil não foi tão bem, mas tivemos o Madison, o Marcos Rocha, que fez uma pontuação bem alta, fez 12,4, o Madison 6,9, o Jorge 10,4, quer dizer, o Kusevic, que fez 13,10. Então tivemos ótimos zagueiros que pontuaram muito bem para uma zaga. Quem ainda teve a chance de colocar o Mateuzinho no lugar do René, que seria a troca viável que eu fiz nos times, né? Ainda fez mais 13 pontos com o Mateuzinho. Então a defesa dessa vez foi muito mais eficaz do que o ataque. Os goleiros, Cássio, né, que mesmo tomando gol, perdendo o ASG, ainda fez 5 pontos. O Bento, que com a defesa do pênalti fez 8 pontos. E ainda só tomou aquele gol porque o juiz, para mim, inventou aquele outro pênalti. E o Fábio, do Fluminense, que fez 13 pontos. Então, tivemos três goleiros que pontuaram bem também, quem teve a chance de escolhê-los. Tirando o Daniel, que não foi o que fez muito ponto, mesmo o Jailson ainda fez 3,3, apesar de nenhum goleiro ter negativado. Foi uma ótima pontuação para as dicas de jogadores que foram passadas a vocês. Os técnicos, né, o Fábio Busto, o Fernando Denis, o Luiz Felipe Scolari, o Paulo Souza também foram bem na rodada. E agora eu vou passar aqui para vocês as prévias que a gente tem para a próxima rodada. Esse foi o time do canal, né, que a gente escalou. Quando chega aqui, parece que sempre dá uma travadinha. Sei porque. Agora eu tenho que ter a boa vontade. Ah, veio. Então vamos lá. A nossa escalação, que tinha sido do time do canal, né? A gente agora está com 128 mais 145. Eu vou vender o time, tá? Para a gente ver quantas cartoletas foram faturadas. Então hoje o time do canal tem 150 156,44 cartoletas para que a gente monte um excelente time para a oitava rodada.
Eu vou passar aqui também para vocês hoje, né, a probabilidade dos times que vão jogar a oitava rodada. Então nós temos Goiás e Bragantino, São Paulo e Ceará, Fortaleza e Juventude, Santos e Palmeiras, um excelente clássico. Não sei se vai ser, mas aqui está dizendo que é Vila Belmiro. Atlético Paranaense e Botafogo no Couto Pereira, Fluminense e Flamengo, um puta clássico, né, no Rio de Janeiro, um Fla-Flu. Pelo que eu vi nas estatísticas, o Fluminense esse ano tem levado algumas vantagens em cima do Flamengo. Corinthians e América na Neoquímica Arena. Eu acho que o Corinthians leva sua vantagem em relação ao América. Cuiabá e Atlético na Arena Pantanal. Se o tempo tiver como esteve no jogo contra o Inter, eu acho que o Cuiabá leva uma boa vantagem em cima do Atlético Paranaense. Apesar do Atlético ter melhorado muito com a chegada do Felipe Scolari. Esse é o time da rodada. Hoje estou até com a camisa dele. Para mim, é o time para se apostar em SG, se apostar em pontos, que é Atlético Mineiro e Avaí no Mineirão. O Atlético Mineiro tem tudo, né, para ganhar bem. Hulk, essa partida tem que estar no time de todo mundo, com certeza, e provavelmente vai ser o capitão, grande maioria. Internacional, Atlético Goianiense. Internacional e Atlético Goianiense, pelos históricos, dá muito empate. E lá no Beira-Rio, eu se tivesse que apostar em alguma coisa, seria num empate mesmo de 0 ou uma vitória muito magra do Internacional. Mesmo assim, nós vamos aqui para ver os mais escalados para a oitava rodada do Cartola. Esqueci de falar do São Paulo e Ceará, que é São Paulo e Ceará também no Morumbi, né? Onde a maioria dos históricos aqui dá empate, mas eu acho que a vitória do São Paulo é bem provável dentro do Morumbi. E até agora o Ceará não fez um jogo e fez vitórias fora de casa. Então, ó, os mais escalados: Caleri, Gabigol, Hulk, Pikachu, Rafael Veiga, Nátio Fernandes, Guga, Raul Gustavo, Arboleda, René do Internacional, Jair Ventura e Daniel. Provavelmente aqui não se fala do Guilherme Arana, eu não sei porque ele não está nos prováveis, por isso que eu acho muito precoce a gente falar de jogadores na segunda-feira. Então, o ideal disso aí é se conversar sobre jogadores na quarta, quinta-feira, que se já tem mais noção e já se passou os jogos de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, o que tiver, já foi. Pelo cartomante, eu já deixei mais ou menos aqui para vocês terem uma ideia das minhas dicas para agora, tá? Eu escolhi jogadores por enquanto: Daniel, o goleiro, Gatito Fernandes, Jandrei, eu acho que o São Paulo leva vantagens em casa, Tadeu, porque vai ter um bom trabalho com o Bragantino, Goiás e Bragantino deve ser um jogo que vai exigir bastante do Tadeu. Walter também deve ser muito bem exigido e tem catado muito bem. Então são goleiros que estão precisando, custam algum valor alto, que nem o Walter, mas precisa de pouco para valorizar. 3, 1,87 Catito Fernandes, e acho que ele vai ter bem exigido. Para mim, isso aqui é um jogo para empate pelos históricos. Internacional Daniel também está precisando de 2,33 para valorizar. Opções. Laterais: Bustos do Internacional, Egídio, porque o Egídio precisa de 3 para valorizar mesmo.
custando 14, eu acho que é uma excelente opção contra o Botafogo. Guga, se o do Atlético, se o. Ó, agora fugiu o nome. O outro lateral nosso lá, olha, é um branco. Não for jogar. Guilherme Arana. Se o Guilherme Arana tiver para o jogo, é claro que Guilherme Arana é muito melhor do que o Guga para se apostar pelo Atlético. Não que isso não possa fechar as duas laterais, na verdade, fechar até a defesa do Atlético, apesar do Atlético ter levado gols quase todos os jogos. Mas se nenhum juiz inventar pênalti para o Avaí de novo, fechar a defesa do Atlético é uma excelente opção. Jorge, porque precisa de 6 para valorizar, mas custa 3,41 para quem tem pouco cartoleta, é uma excelente opção do Palmeiras. E Saravia, né? Do Botafogo, que também precisa de 3 pontos para valorizar. Zagueiros. Arboleda, eu acho que nessa partida contra o Ceará, ele é um dos zagueiros mais favoráveis por causa do confronto e por ser dentro do Morumbi. Precisa de 1,28 para valorizar, quer dizer, além de você ter uma chance de pontuação com ele, tem chance de ganhar cartoletas. O outro que também você tem chance de ganhar algumas cartoletas de valorização é o Raul Gustavo do Corinthians no jogo contra o América. O América é um time duro, mas o Raul dentro da arena joga muito bem. O Vitor Cuesta também, você tem muita chance de valorização e vai fazer muitos desarmes. O time do Curitiba dá esse tipo de chance aos zagueiros, né? Eles atacam bastante com o Léo Galhardo e o Paixão e os zagueiros vão ter que fazer muitos desarmes. E além de que o Vitor Cuesta também apoia bem. Nathan Silva contra o Avaí, é chance de gol, também bastante desarme. Não sei, mas eu acho que Bissoli deve voltar, não sei se Muriqui volta. Então, eu acho que esses zagueiros são os melhores. E Murilo está custando bem, mas os históricos do Palmeiras contra o Santos normalmente são de empates e vitórias do Palmeiras, né? Não sei se o Santos, agora né, na Vila, tem chance de vencer o Palmeiras, mas vai ser um jogo bem duro, tanto para o Palmeiras quanto para o Santos. Meias. Esses são os meias iniciais, mas tem outros meias que a gente pode falar depois. Andrei, eu acho que é uma excelente opção. Precisa de 6,78 para valorizar, mas custa 17,20 cartoleta. É uma rodada cara. Arrascaeta é aquele negócio, é clássico no Rio, mas Arrascaeta, por pior que seja, com o pior jogo que ele faz ponto 4,7, faz 5, faz 6. Então, essa é a faixa de ponto do Arrascaeta, mesmo sem gol, sem assistência. Eu acho que ele não pode faltar no time, mesmo sendo um jogo difícil. Parece que ele vai ser dúvida. Se for dúvida, aí poderia entrar Everton Ribeiro, como nós temos outros meias que eu vou falar na semana, no dia da escalação dos times. Nátio Fernandes é outro que não pode faltar para essa rodada, nem Nátio, nem Zaratio, são dois que têm chance de assistência e gols contra o Avaí, né? O Nátio custa 12, precisa de 9 pontos para valorizar, precisa bastante. Então, é uma rodada que você corre risco de perder cartoletas, mas também de fazer pontos. Se não arriscar, não tem chance de manter uma média de pontos. Rafael Veiga, é um jogo difícil, mas Rafael Veiga, normalmente em clássico, ele cresce bastante. Então, tanto ele quanto Scarpa são ótimas opções também para o meio de campo. Quem quiser fazer uma dobradinha do Palmeiras com o Atlético e esquecer o Flamengo por causa da rivalidade do Fla-Flu, é uma ótima opção. Iago Pikachu é minha aposta, que nem foi a aposta do Terans no jogo passado. Porque eu acho que o Juventude e o Fortaleza, eles estão muito pareio. Vai depender muito de como é que vai estar o jogo do Fortaleza, que o Fortaleza tem um jogo essa semana muito importante
para ele, né? É tudo, é vida ou morte para ele no jogo da, acho que é Sul-Americana ou Libertadores. Eu preciso dar uma olhada, não levantei essa pesquisa. Mas se o Fortaleza passar e vier com o entusiasmo de ter passado a classificação, com certeza Iago Pikachu contra o Juventude tem tudo para marcar gol ou dar assistência. Eu acho que isso é uma aposta para o jogo da oitava rodada. Ele vai estar em algum dos meus times. Atacantes. Ademir, é a chance dele desencantar. Eu acho que contra o Avaí, ele ia melhorar um pouquinho a pontaria. Eu acho que é a chance dele desencantar custa 12 e 5,14. Nessa rodada, claro, você tem Gabigol também, mas eu acho que o Gabigol no Fla-Flu só se for sorte. Eu acho que o Bruno Henrique está muito melhor para se apostar do que ele, porque o Bruno Henrique, mesmo levando cartão, mesmo não fazendo gol, nem dando assistência, mantém uma média de 5, 7 pontos, 6 pontos, alguma coisa toda a partida. Então, eu acho que o Bruno Henrique está numa fase melhor de se apostar no Cartola do que no Gabigol. Caleri contra o Ceará. Precisa de muito para não perder cartoleta, mas é aquele negócio, né? Tocou no Caleri é gol. Ele tem feito gols quase toda a partida e dentro de casa ele cresce muito. E se vier uma dupla, Luciano e Caleri, eu acho que todos os dois contra o Ceará têm grandes oportunidades. E nem na lateral, se o Reinaldo tiver escalado aí para a lateral também é uma ótima opção. Eu vi o jogo do Corinthians e São Paulo. Foi um jogo que ele apoiou bastante, foi muito forte ele jogando com o Luciano ali ao lado. Foi muito bom. Cano, Cano, ele já crucificou o Flamengo aí no Carioca, coisa. Então é uma aposta, custa pouco e precisa de 2,15. Mas é aposta. E Hulk é tiro certo, né? Apostar no Hulk contra o Avaí é tiro certo. Ou assistência ou gol, né? Só se acontecer uma coisa muito séria, de uma contusão, alguma coisa, o Hulk não dá uma assistência ou não fazer um gol nesse jogo contra o Avaí. Ou então os caras colocar metade do time para amarrar ele. Eu acho que o Hulk é a melhor opção dessa rodada como ataque. Mas olha o preço da rodada. 21, 27, 15, 12, 11, fora outros que eu nem cheguei a colocar aqui. Normalmente eu dou para vocês 8 atacantes, 8 meias, 4 zagueiros e 4 laterais. Dessa vez eu até vou aumentar alguns zagueiros e tá difícil de aumentar os laterais. E os técnicos, Antônio Mohamed, do Atlético, está custando muito, mas é vitória certa. Não sei se atinge o 6,8 para poder valorizar. Jair Ventura é a maior aposta, mas é a parte mais certa de valorização, porque eu acredito que o Goiás tira o empate contra o Bragantino. Juan Volja, do Fortaleza, precisa de pouco e eu acredito no empate, pelo menos, do Fortaleza com o Juventude. Mano Menezes, também acredito no empate ou numa vitória do Internacional contra o Atlético Goianiense. Corinthians e América. No mínimo um empate do Corinthians na Arena, mas eu acredito que o Corinthians sai com a vitória. Então essas são as minhas dicas de jogadores para agora na semana. Vou fazer essa revisão no vídeo de quarta-feira. Vou passar um pouco para vocês sobre os jogos e algumas probabilidades dos jogos. As probabilidades aqui do Goiás, que é o Goiás tem mais chance de vitória do que o Bragantino, dando 67% para ele e 40% de SG. São Paulo também, vitória, eles oferecem uma vitória de 2-0,
São Paulo com chance de 43% de SG. Fortaleza, eles dão uma vitória para o Fortaleza de 2-1 com uma chance de SG de 33. Acho que ele aqui estão bem otimista em 2-1 contra o Juventude. Acho que 2-0 para o São Paulo está razoável. Eu acho que 1-0 para o Goiás também é razoável. Santos e Palmeiras, 1-1. Eu acho que é um placar também bem razoável. 1-1, 2-2, 2-2, ou alguma vitória do Palmeiras, mas é um placar razoável. Curitiba e Botafogo, 1-0 para o Curitiba, é uma estatística razoável também, porque o Curitiba está jogando em casa, né? Mas aqui se tivesse para mim, ou é 2-1 ou 1-1 também. E o Botafogo também tem o Erisson, que tá fundamental na hora de fazer gol. Fluminense, Flamengo, 1-1. Um bem otimista, eu acho que é um jogo bem equilibrado. É um jogo que, se fugir daqui de alguma coisa de jogadores, não está fazendo nada errado. Principalmente parte de defesa de ambos os lados. Corinthians e América, 2-0. É um placar razoável, 2-1. Tem que ver se o Cássio vai estar de volta, né? Porque ele teve uma contusão séria no domingo. Se o Cássio tiver de volta, talvez dê até para pensar no SG do Corinthians. Cuiabá e Paraná. Atlético Paranaense também é um resultado razoável, 1-0 também é um resultado que pode acontecer. Não podemos esquecer que o Atlético Paranaense também tem bons jogadores de ataque, mas é uma boa opção. 2-0 Atlético contra o Avaí, com 84% de chance do Atlético vencer, isso é certeza. Eu acho que aqui é que poderia ser um placarzinho de até 3-0, eu acredito que chega. Internacional e Atlético Goianiense. 0-0, 1-1, 1-0 aqui para o Internacional. Eu acho que está bem dentro da medida. Mas vamos falar dos jogos. Provavelmente eu falo dos jogos na quinta-feira agora. Não vou mais falar no início da semana, porque como tem jogos terça, quarta, eu vou ver como é que vai se decorrer desses jogos. A gente vai fazer uma análise um pouco melhor sobre os jogos da semana para poder fazer a nossa análise para quem gosta de apostas esportivas tipo Betfair, Bet335 e outras. E amanhã eu devo falar sobre time de valorização, tiro curto e alguma coisa sobre Cartola Express. Então, uma boa semana a todos, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.